transformação que Jesus fez após eu permitir Ele ser a minha rotina. Muitas pessoas às vezes querem ouvir esse testemunho, mas nem sempre eu conto ou até mesmo gosto de contar esse testemunho, porque eu, para ser sincero com os irmãos, eu não gosto de lembrar do passado. Mas muitas das vezes é necessário contar para a edificação da vida de pessoas e para aumentar a fé também de pessoas. E os irmãos bem sabem, através de vídeos que já foram postados, que Deus me arrancou de uma vida conturbada. Só que não falei aqui, Diego. O pastor chorando no teu apoio aqui, hora dessa aqui. Fica à vontade, viu? Fica à vontade, Jonas. Só Deus, tá, Jonas? Diga junto comigo, glória a Deus! Glória a Deus! Fala uma vez, Diego. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado. Continua, tá? E, irmãos, durante muito tempo da minha vida, antes de eu aceitar a Jesus, eu vim perdido nesse mundo de ilusão que, infelizmente, tem induzido muitas pessoas para a perdição. Durante aproximadamente 12 anos, foi o tempo que eu vivi escravizado na vida, chamada vida do crime. E por todo esse tempo que eu vivi lá, Deus sempre levantava pessoas, profetas e profetisas, para dizer que Ele tinha uma obra a realizar na minha vida. E muitas das vezes o diabo tentou ceifar a minha vida. Eu me lembro que eu já cheguei a ser sequestrado para ser assassinado. E no último momento, no último instante, quando eu ia ser assassinado, Deus me deu mais uma oportunidade. Uns acreditam que foi até sorte, mas eu afirmo que não foi sorte, foi livramento de Deus. Eu me lembro que certa vez chegaram a me abordar em um certo lugar, me colocaram ajoelhado no chão junto com outras pessoas e dizer que eu ia ser assassinado naquele momento. E no último instante, não foi sorte que eu tive, foi livramento de Deus. Outro dia, eu estava em um lugar que não era para mim estar, perdido nessa vida maldita que eu vivi. E chegaram pessoas que eram rivais a essas pessoas que eu era envolvido. E essas pessoas que chegaram, dispararam mais de 30 vezes contra a minha vida. E naquele momento que eu vi aquele monte de tiro disparado contra a minha direção, eu pensei comigo, vou morrer. Já era para mim. Enquanto eu estava correndo, eu tomei um tiro no rosto, que foi esse daqui, essa marca que eu carrego aqui. Tomei outro tiro na perna, e tem uma marca que está aqui que não dá para me mostrar para vocês. Naquele momento eu só pensava e pedia a Deus, Deus me dá mais uma oportunidade, me livra dessa, não deixa eu morrer. Mas infelizmente muitas das vezes nós temos a oportunidade de Deus, mas não agradecemos pela oportunidade que Deus nos dá. Deus me deu mais uma oportunidade, eu não morri naquele dia, mas em vez de eu abandonar a vida que eu vivi, eu continuei perdido naquela vida maldita que eu vivia. Cheguei a parar na casa do cárcere por 4 vezes, mas por um lado foi bom quando eu fui parar lá dentro, pois foi lá dentro que eu conheci a palavra. Eu só não segui a palavra, mas conheci a palavra lá dentro. E lá dentro eu tive um entendimento que se eu morresse da maneira que eu estava, eu perdi a minha salvação e desceria para um lugar de sofrimento eterno. Mas eu percebi uma coisa, que através desse conhecimento que eu adquiri quando eu passei lá dentro do presídio, Deus começou a colocar um tremor dentro de mim. E mediante esse tremor eu percebi que a vida que eu vivia não era uma vida viável ou de conformidade com a vida que Deus queria que eu levasse. Foi aí então, queridos e amados irmãos, que chegou um momento em minha vida que era um sonho. Meu sonho era ser pai. Minha esposa falou que estava grávida. E aproximando os dias do meu filho vir ao mundo, eu me lembro que nós já tínhamos planejado uma cerimônia chamada chá de bebê. E um dia antes dessa cerimônia, minha esposa falou comigo dessa maneira: você não vai participar dessa cerimônia, você vai ser preso antes dessa cerimônia. Eu até falei com ela: vira essa boca para lá, tu está jogando praga em mim. Só que minha esposa, ela já caminhava na presença primeiro do que ele. Ela queria um compromisso com Deus, mas eu não queria um compromisso com Deus. E foi dito e certo. Ela falou comigo na sexta. No sábado cedo, eu recebi uma ligação, e nessa ligação eram pessoas que tinham marcado para me prender, a saber, policiais. Cheguei naquele lugar, deram voz de prisão para mim e fui levado para o presídio. E lá dentro do presídio eu percebi uma coisa, que não seria igual às outras vezes, pois as outras vezes eu bati lá dentro, fui preso, condenado, sentenciado e paguei a minha pena. Mas dessa vez eu fiz diferente e falei com o Senhor: Senhor,
se o Senhor me dá uma oportunidade de sair daqui e ver o meu filho nascer, eu prometo a Ti que eu vou se entregar ao Senhor. Eu te prometo pela vida do meu filho, Deus, que eu vou se entregar a Ti. Irmãos, passou-se 3 dias, Deus me livrou daquele presídio. Só que quando eu fui livre e liberto do presídio, eu não cumpri com a promessa que eu fiz para Deus. Em vez de eu cumprir, eu continuei na vida perdido. Meu filho nasceu e quando eu vi ele, foi o momento mais alegre da minha vida, por ver a primeira vez, por ser um sonho que eu tinha ter um filho. Só que passou-se 1 mês, meu filho foi diagnosticado com uma enfermidade no intestino que não tinha cura, tinha tratamento, mas o risco de morte era iminente. E aí, queridos irmãos, eu percebi que Deus estava pesando a mão. E certo dia, eu me encontrava em um baile que era patrocinado pelo tráfico, lá no Espírito Santo, é chamado de baile do Mandela. E ali eu já estava desde cedo, armado, drogado e alcoolizado. Estava de posse de uma pistola com pente, com capacidade para 30 munições, mira laser, e achando que eu era alguém naquela vida que eu vivia, mas na verdade não era nada. Eu me lembro que alguém falou assim que a polícia estava no pé do morro e estava para subir. Do jeito que eu estava com aquela arma na mão, eu pensei, vou destravar e vou trocar com eles. Mas naquele momento eu fui tomado de um sentimento chamado tremor, diferente de temor. Por quê? O tremor é medo pelas consequências que pode suceder pela prática ilícita e pecaminosa que nós praticamos. Agora o temor é totalmente diferente. O temor a Deus é um profundo respeito e reverência à sua santidade, poder e justiça. E é esse respeito que impede eu de praticar o que é errado. É esse respeito que impede vocês de praticarem o que é errado. Então eu não senti temor, eu senti tremor, medo, porque se eu trocasse com os policiais, eu poderia morrer, descer a sepultura sem salvação e perecer eternamente no inferno. E em vez de eu trocar, o que eu fiz? Eu corri. Mas depois que no nosso linguajar capixaba a poeira abaixou, eu voltei para aquele lugar que eu estava. E da maneira que eu estava, drogado, armado e alcoolizado, eu falei na mente com Deus: Deus, se o Senhor usar alguém para falar comigo, que é a última oportunidade que o Senhor me dá, eu prometo a Ti que eu largo tudo e vou Te servir. Passou-se 1 semana e 4 dias. Eu fui levar o meu filho para o exame de rotina. E os médicos falaram que estava agravando a situação dele. Naquele momento eu morri de medo de perder o meu filho. O que é que eu fiz, como muitos fazem? No momento de aflição, buscam a Deus, correm para a presença de Deus e até recebem o que buscam de Deus, mas esquecem de ser grato a Deus. E eu fui numa igreja querendo a cura do meu filho, mas mal eu sabia que aquele dia a cura não era para o meu filho. A cura era para mim mesmo, porque o pecado, ele é uma enfermidade contagiosa. Cheguei naquela igreja, sentei lá no final da cadeira, como muitos visitantes, quando vem, senta lá no final, talvez você se identifique no que eu estou dizendo. E eu era alguém que ficava observando quem era o profeta mais usado por Deus. Por quê? No final do culto eu cercava ele, pedia uma oração, para ver se assim Deus usava ele para liberar sobre mim uma revelação. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, Deus usava alguém para falar comigo a palavra mesmo, se arrependam, se convertam, se consertam, eu tenho algo a realizar. Mas nesse dia não foi eu que cerquei o profeta. Nesse dia foi o profeta que colocou o dedo na minha cara e falou comigo assim: assim te diz o Senhor. Satanás veio até mim, pedir para levar a sua alma sem chance nenhuma de arrependimento. E ele já arquitetou um plano tão diabólico na mente do homem que já falou que não vai matar só você, mas vai matar você, esposa e filho, para deixar isso marcado na tua família. E eu te digo mais, ainda esta semana seria o velório de vocês 3. Isto era uma quinta-feira, talvez eu poderia morrer naquele dia ou quem sabe no outro dia. E aquele profeta usado por Deus falou comigo: para tu ter certeza que sou eu, Deus, que falo contigo hoje nessa terra, estou eu te dando a última oportunidade que há 1 semana atrás você me pediu. Eu pude perceber que ali foi verdadeiramente Deus falando comigo, mas o sentimento de orgulho inundou o meu ser, a soberba transbordou no meu coração. Por quê? Eu pensei: se eu aceitar a Jesus, vão pensar que eu estou com medo. Se eu aceitar a Jesus, vão falar que eu estou me escondendo. E o pastor falou comigo assim: hoje Deus está te dando a última oportunidade. A partir de hoje Ele está tirando a mão de cima. Você quer receber a última oportunidade de hoje? Eu falei que não. Voltei para minha cadeira e tive a audácia, porque estava escravizado nas garras do diabo, de falar assim com Deus: Deus, já que o Senhor fala comigo, então me mostra quem é essa pessoa que falou, que pensou em tirar a minha vida e do meu filho e da minha esposa, que eu vou ceifar a vida dele.
amanhã eu me entrego para a polícia e vou fazer a sua obra dentro do presídio. Só que entenda uma coisa, Deus não é um Deus de confusão. Ele não me levou naquela igreja aquele dia para deixar a minha mente confundida. Outra coisa que nós temos que entender, Deus não é um Deus que faz barganha com ninguém. Ou nós servimos a Ele, ou nós se entregamos a Ele, ou nós iremos perecer por toda a eternidade. Naquele momento, Deus me trouxe à memória todo o tempo que eu me vi perdido naquela vida, e eu pude analisar enquanto eu estava no mundo, achando que eu era corajoso, achando que eu era bravo. Na verdade eu percebi que eu não passava de um covarde, de um medroso, porque verdadeiros corajosos não é quem fala que mata, verdadeiros corajosos não é quem pratica as práticas ilícitas e pecaminosas, verdadeiros corajosos é aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo isso que o mundo te proporciona e te oferece e se entrega a Cristo Jesus. Esse sim tem coragem. Naquele momento eu falei com Deus: Deus, a partir de hoje eu vou deixar de ser esse covarde, a partir de hoje eu vou deixar de ser esse homem medroso. Levantei mais uma vez daquela cadeira, pastor, fui lá na frente, aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Aí Deus tomou o profeta mais uma vez: te digo mais, meu filho, vai ser rápido o que eu vou fazer na tua vida. Só que na lógica humana eu não podia aceitar Jesus, porque ele estava envolvido com o crime. Eu devia criminosos de outro estado, porque pessoas compraram de mim, foram presos, não tinham como pagar, mas para me pagar eu tinha que continuar, automaticamente a dívida seria minha, mas para me pagar eu tinha que continuar na prática ilícita. Enquanto eu voltava para casa, uma palavra queimou em meu coração e eu pensei lá dentro do presídio. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará na tua vida. Eu vim confiando nesta palavra e lembrando que eu estava devendo, lembrando que eu estava ameaçado por inimigos, lembrando que eu estava ameaçado até mesmo pela polícia. Cheguei em casa e falei com Deus: Deus, a partir de hoje é com o Senhor, eu vou se entregar ao Senhor de corpo e alma, mas eu peço a Ti, me dê uma solução, abra os caminhos, resolva os meus problemas. Mandei mensagem para as pessoas que eu era envolvido e falei assim: não quero mais permanecer. Eles perguntaram por quê? Eu falei: porque eu aceitei a Jesus Cristo hoje, Ele me deu a última oportunidade de me arrepender, e o que eu devo a vocês eu vou pagar, mas me dá um prazo, pois eu vou pagar trabalhando honestamente com o dinheiro do meu trabalho. Passou-se alguns dias, esses homens me mandaram mensagem, perguntando assim: é isso mesmo que tu quer para a tua vida? Eu falei: é isso mesmo que eu quero. E eles falaram: então eu tenho algo para te dizer. Logo eu pensei: vão me cobrar, eu não tenho dinheiro para pagar, nem sequer eu comecei a trabalhar. E eles falaram comigo assim: a dívida que tu tinha conosco está perdoada, sua dívida agora é com Deus. E eu já pude perceber a mão divina do Senhor trabalhando ao meu favor. Só que ainda tinha dois problemas: os inimigos que mandavam mensagem nas redes sociais dizendo: eu vi você esse dia marcando é parado em um lugar que não era para estar. Tu deu sorte, eu ia descarregar 30 na tua cara. Não foi sorte, foi livramento de Deus. Certo dia Deus me levou para pregar em uma localidade que se eu pisasse lá sem Jesus, era pisar para ser enterrado por lá mesmo. Enquanto eu estava chegando nessa localidade, de dentro do carro eu vi um traficante que era rival enquanto vivia naquela vida também, e ele estava sentado em uma cadeira no culto. E eu falei com minha esposa: esse homem um dia na porta do baile, junto com outros homens, tentou me assassinar. Mas eu sei que eu estou aqui hoje não como um aventureiro, mas como um profeta de Deus. Quando eu desci do carro, eu cumprimentei aquele homem que outrora falava que ia me matar, que outrora tentou me assassinar. Cumprimentei ele: filho, paz do Senhor. Ele falou: jovem, varão, eu estou te seguindo nas redes sociais há maior tempo, você nem imagina, mas eu vejo tudo que tu posta. Você sim é um homem de Deus. Eu falei: amém, meu filho. Chegou o momento em que o pastor apresentou os visitantes e apresentou o pregador. Está aqui o nosso irmão Diego, que veio pregar a palavra de Deus hoje. Aquele homem criminoso que estava também no culto, que um dia tentou contra a minha vida, ele deu um grito muito alto dessa maneira: homem de Deus! Na hora, toda a igreja olhou para ele. Logo o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, o mesmo que o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito, escreveu em Provérbios 16:7: quando o caminho do homem é reto e agradável diante dos olhos do Senhor, faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Então não adianta somente eu me tornar crente. O caminho que eu trilho hoje tem que ser reto, agradável diante dos olhos do Senhor. Foi por isso que Deus me levou lá e fez com que aquele traficante tivesse paz comigo.
porque o caminho tem sido reto e agradável diante dos olhos do Senhor. 2 problemas foram resolvidos, a dívida foi perdoada, os inimigos desistiram de me assassinar, só que tinha ainda a polícia, que invadiu minha casa, e com palavras me ridicularizavam, diziam desta maneira: eu vou sumir com você, diziam desta maneira: eu vou desaparecer com você. Tu dá sorte que todas as vezes que eu encontro com você, a sua esposa está perto de você. Mas não foi sorte, sempre era livramento de Deus. Com o passar do tempo, após aceitar Jesus, 6 meses de convertido, recebi a minha primeira oportunidade. 8 meses de convertido, fiz a minha primeira viagem para fora do estado para pregar a palavra. Daí então não parou, e certo dia, estou bem eu passando na avenida principal do meu bairro. Aconteceu uma blitz da polícia militar, e nessa blitz estava lá os mesmos policiais que me ridicularizavam com palavras, os mesmos policiais que me humilhavam com palavras, e eu pensei assim comigo: vou passar batido, agora eu sou crente, agora eu sou convertido. Abaixei os vidros do carro, estou bem eu passando, quem disse que eu passei batido? O policial me conheceu, e eu parei, e ele gritou pelo meu nome: Diego. Só que logo eu percebi uma coisa: ele não me chamava pelo nome, ele me chamava pelo apelido, porque quem serve a Jesus verdadeiramente não tem apelido, tem nome. Aleluia. Outra coisa eu percebi, que ele não colocou a mão na arma, como era de costume, me abordando. Ele veio na minha direção e me tratou como um cidadão de bem, falou assim: Diego, o que aconteceu contigo, filho? Eu falei: por que, sargento? Eu estou vendo as suas redes sociais, tu está andando de avião para lá e para cá, indo para outros estados pregar a palavra. Naquele momento, irmãos, eu fui tomado de uma autoridade, e o medo que eu tinha desses policiais se tornou em coragem, porque eu falei com o sargento: pois é, sargento, tu falava que não tinha mais jeito para mim, tu falava até que ia desaparecer comigo, sumir comigo. Ele falou: verdadeiramente Jesus te mudou, Diego. Eu falei: sargento, Jesus ele não só me mudou, mas Jesus ele fez o mesmo que ele quer fazer. Jesus me transformou em uma nova criatura para a glória de Deus. Sabe o que o sargento falou comigo? Diego, ora pela minha vida, Diego. Eu quero que você ora por mim, ora pela minha família. Sabe o que Deus está dizendo para pessoas específicas aqui nesta manhã? Os mesmos que um dia te humilhou, os mesmos que um dia não desacreditou de você, os mesmos que um dia falou que você não daria em nada, é os mesmos que vão ter que dizer e reconhecer que foi Deus que libertou você, que foi Deus que transformou você, que foi Deus que levantou você para a glória de Deus Pai. O cenário de humilhação, Deus vai transformar em um cenário de honraria para a glória do santo e poderoso nome dele. Glória a Deus. Deus ele não faz algo pela metade, a obra de Deus é por completo. Vocês lembram que no início eu falei que meu filho foi diagnosticado com uma enfermidade que não tinha cura?